Quando lancei o primeiro vídeo de relatos de Stalingrado, a reação confirmou algo que eu já sabia. As pessoas queriam ouvir vozes reais, não resumos, visões gerais ou dramatizações. As palavras reais dos homens que estiveram lá. Voltei à minha coleção. Utilizei fontes que eu ainda não tinha usado, transcrições de interrogatórios mantidas em sigilo por décadas, um diário encontrado no corpo de um homem morto nas ruínas, além de relatos soviéticos de soldados, enfermeiras e civis raramente ouvidos em inglês. Tudo o que você vai ouvir é real. Todos os nomes, detalhes e citações vêm de uma fonte primária, sem invenção ou suposição. Na primeira parte, contei algumas dessas histórias na voz do próprio soldado, narrando em primeira pessoa para te aproximar ao máximo do que ele viveu. Vou fazer o mesmo aqui. Alguns relatos vou narrar em terceira pessoa quando o material exigir. De qualquer forma, o que você está ouvindo é real. Estas são vozes de Stalingrado que ficaram fora do primeiro vídeo. Isso foi o que restou. O primeiro relato não tem nome. Soldados soviéticos encontraram este diário em algum lugar nas ruínas de Stalingrado em dezembro de 1942 ou janeiro de 1943, quase certamente no corpo de seu dono após sua morte. Ele foi entregue à inteligência militar do 62º Exército e traduzido para o russo pelo Major Alexander Chelyubsky. O homem que o escreveu era soldado de primeira classe na 10ª Companhia, 578º Regimento, 305ª Divisão de Infantaria. Ele não cita seu nome nas páginas preservadas. Ele menciona sua esposa. Ele a chama de Mitzi. Ele diz que ela é loira, como se pudesse esquecer. O diário começa em 22 de novembro de 1942, o dia em que sua unidade deixou Kalak, quando o cerco soviético se fechou ao redor do 6º Exército. Termina em 18 de dezembro. Há 46 dias entre essa última anotação e o colapso do Bolsão. Ele não sobreviveu a eles. O que segue é a sua história, contada com suas próprias palavras. Nós deixamos Kalak à noite. Os dias seguintes tiveram bombardeios constantes, aviões russos sobrevoando enquanto marchávamos pelo solo arenoso rumo ao Don antes do amanhecer, sob tiros constantes e com russos visíveis na margem oposta. Dormimos no chão congelado na primeira noite, perdemos uma unidade na confusão. Depois veio uma retirada apressada pela areia, e em algum momento desses dias, a realidade chegou sem cerimônia. Estávamos cercados. Estava tão frio que congelei, e eles não paravam de nos bombardear. Nos preparamos para partir de novo no escuro, eu e 8 dos meus homens, e ninguém conseguia nos dizer para onde estávamos indo. Esperamos na estrada enquanto eu sentia muita fome. Outras unidades cozinhavam perto, mas não consegui nem uma colher de sopa. Andamos, paramos em um desfiladeiro e procuramos nossa companhia por horas. Na próxima aldeia era uma bagunça completa. Romenos, russos, alemães, todos misturados. Após longa busca, achamos nossa companhia. Combates brutais dia e noite. Tanques russos romperam as linhas ao anoitecer. Eu não tinha comido há 36 horas. O que eu tinha era 1/8 de um pão, 1/16 de uma lata de carne enlatada, algumas colheradas de sopa de ervilha e um gole de café. Eu anotei as frações com cuidado. Eram os números mais relevantes para mim. A marcha continuou por dias, sem água, comendo neve para sobreviver. Noite sem abrigo, neve caindo, botas molhadas, abrigo improvisado com 6 camaradas e carne de cavalo cozida em água de neve. O que o futuro trará, escrevi. Estamos cercados. 1/12 de um pão. As frações que ele registrou não são um recurso dramático. São pura aritmética. 1/8, 1/12, 1/16, cada registro menor que o anterior. Ele registrava não para a história, mas para si, pois medir o que restava era seu único controle após perder todo o resto. Após uma marcha pesada de 19 quilômetros sobre o gelo, chegamos a Gumrak e passamos a noite em vagões de trem. Entramos em Stalingrado e fomos recebidos por explosões de projéteis. 30 de nós terminaram em um porão, imundos, sem se barbear e quase sem conseguir se mover. Eu estava tão infeliz, tudo está perdido, escrevi naquela noite. As pessoas brigavam o tempo todo, todos à flor da pele, o correio não chegava. Ficávamos no porão, quase sem sair, caso os russos notassem movimento. Senhor, por favor, me ajude a voltar para casa inteiro, eu escrevi. Minha pobre esposa e queridos pais, deve ser difícil para eles. Deus Todo-Poderoso, faça isso terminar, que tenhamos paz e possamos voltar logo para casa e a vida humana. O aniversário da minha esposa passou, fiquei deprimido, a vida perdeu o sentido, as brigas no porão não paravam. A fome faz isso. Sem comer desde o dia anterior, tomei apenas café preto e já havia perdido a esperança.
Os feridos estavam conosco e não podíamos enviá-los. Nós fervíamos a carne de cavalos mortos sem sal. Muitos de nós tínhamos disenteria, 30 homens amontoados ali, e às 2 da tarde já escurecia. A noite era longa, escrevi e depois perguntei: haverá um dia? Desmaiei de fraqueza certa noite. Fumei meu último cigarro naqueles dias. Tudo acabava. Eu havia perdido a fé na humanidade. Voltamos à linha de frente, tropeçando e rastejando pelas trincheiras e ruínas. Vimos um soldado gravemente ferido sendo levado para fora. A maioria saiu para lutar. Restamos só 13. Sujeira e destroços por todo lado, sem saída, tudo cedendo e rachando sob o fogo da artilharia russa. Arrastei um homem ferido para dentro e procurei muito até achar um médico no porão de um prédio destruído. Ao voltar para minha trincheira, encontrei um homem morto. Era real. Eu tinha conversado com ele 3 dias atrás. Sentei na trincheira com outro soldado, um austríaco de 20 anos com disenteria, o fedor insuportável, bombardeios constantes, meus ouvidos doíam, tanto frio. O Volga estava a 50 metros. Estávamos ao lado do inimigo. Já não me importava com nada e não via saída desse inferno. Nossa artilharia silenciou. Eu morria de fome, congelava e meus pés pareciam gelo. Ninguém falou nada. O que havia para conversar? A escrita mudou. Ele deixou de registrar o dia a dia e passou a escrever direto para a família. Queridos pais, saúdo vocês de longe e agradeço por tudo. Me desculpem se causei algum problema para vocês. Nunca foi minha intenção. Ele escreveu à irmã desejando-lhe felicidade no futuro. Depois, escreveu para Mitzi: não há ninguém que eu ame tanto quanto você, minha doce esposa, minha loira Mitzi. Eu daria qualquer coisa para saber que nós iríamos nos encontrar novamente. Se não for possível, agradeço por todas as horas felizes que trouxe à minha vida. Ele não sabia se essas palavras chegariam até ela. Escrever o aliviava da solidão e do vazio. Ele pediu a Deus que desse força e conforto a ela, caso algo acontecesse com ele. Mas ele não queria pensar nisso. A vida é tão bonita. Se ao menos pudéssemos viver em paz, ele ainda não aceitava a morte. Mas aquela música diabólica da batalha trazendo a morte simplesmente não para. Era dia, o sol brilhava, os projéteis explodiam constantemente ao redor. Ele estava completamente exausto. É possível sobreviver a isso, ele escreveu. Tudo se move como num terremoto. O diário termina aí. O homem que escreveu isso morreu nos 46 dias entre essa última anotação e a rendição. O nome dele não está registrado. O que os soviéticos fizeram com esse diário depois de traduzi-lo e o que o Pravda mudou quando o publicou é algo a que voltaremos no final deste vídeo. Por ora, as palavras dele seguem inalteradas. Enquanto escrevia sua última carta para Mitzi, o 6º Exército já estava cercado no bolsão de Stalingrado havia quase um mês. Fora da cidade, o grupo de exércitos Don, liderado por Manstein, iniciou a Operação Tempestade de Inverno em 12 de dezembro, avançando com colunas blindadas rumo ao norte pela estepe congelada, para tentar romper pelo sul o cerco soviético. A força de socorro avançou cerca de 50 quilômetros nos primeiros dias, aproximando-se tanto que alguns no bolsão ouviam a artilharia ao longe e se permitiam ter esperança. Os soviéticos lançaram a Operação Pequeno Saturno contra o 8º Exército Italiano no Don, abrindo uma brecha de 300 quilômetros na linha do eixo e ameaçando cercar o grupo de exércitos de Manstein. Tempestade de inverno foi interrompida. O 6º Exército recebeu ordem de resistir e manter posição. Paulus calculou que precisaria de 300 toneladas de combustível para fugir, mas não tinha essa quantidade. Os homens no bolsão ouviram a artilharia da força de resgate se afastar até silenciar. O autor do diário parou de escrever em 18 de dezembro. A Operação Tempestade de Inverno terminou em 23 de dezembro, encerrando a tentativa de resgate. Em 5 de fevereiro de 1943, 3 dias após a rendição das últimas forças alemãs no Bolsão Norte, o capitão Zayontikovsky e os majores Koltanin e Lerenman começaram a interrogar prisioneiros alemães no quartel-general do 66º Exército em Dubovka, 30 milhas ao norte de Stalingrado. Os homens interrogados haviam deposto as armas nas últimas 72 horas. Todos eles foram identificados pelo nome. As declarações deles ficaram registradas em relatórios nos arquivos soviéticos e só foram totalmente acessíveis décadas após a guerra. Zayontikovsky tinha um método específico. Ele dizia que o interrogatório individual era melhor, pois prisioneiros falavam mais sozinhos. Ele orientou os interrogadores a revelarem aos prisioneiros o quanto sabiam, citando o nome do comandante de sua divisão ou detalhes da unidade.
Era necessário elaborar bem as perguntas, pois soldados alemães dificilmente responderiam sinceramente se perguntados se pertenciam ao partido nazista. Em vez disso, a pergunta deveria ser formulada assim: quando você entrou para o partido nazista? A pergunta embutia uma suposição que tornava mais difícil negar do que confirmar. O primeiro-tenente Max Hertler tinha 34 anos, era pesquisador florestal e instrutor universitário de Göttingen, ajudante no 544º Regimento de Infantaria da Divisão de Infantaria 389 e membro do Partido Nacional Socialista. Ele foi interrogado pelo Major Coltanin em 6 de fevereiro, um dia após o Bolsão do Norte se render. Ele falou sem mostrar angústia, e suas declarações foram registradas fielmente. Este é o relato dele. Desde o início da operação de Stalingrado, ficou claro para mim e para quase todos os oficiais que nosso alto comando corria grande risco ao avançar com uma cunha tão enorme. Os russos tentariam cortar a cunha, cercar nossas forças na ponta e avançar por trás. Achávamos que nossos comandantes sabiam o que faziam. Pensávamos que eles tinham reservas para proteger nossos flancos. Não entendo por que não trouxeram mais homens. Reservas não faltavam. Tudo isso me confunde. Quando seu exército rompeu nossas defesas no fim de novembro, todos começaram a entrar em pânico, não só os soldados. Muitos oficiais também estavam, especialmente os comandantes de grandes unidades. No Natal, entendemos que nossa situação era totalmente sem saída. Sem ajuda alguma, todos percebemos, mas temíamos admitir. Sabíamos que estávamos condenados. Apesar disso, a maioria de nós nem pensava em se render. Nossa missão era conter o maior número possível de tropas russas, tropas que de outra forma iriam para o Cáucaso e Rostov. Dissemos isso aos homens, eles sabiam o que aconteceria e estavam prontos para se sacrificar. Esses homens mantiveram tudo unido, perguntaram por que se renderam. A força principal, com o Marechal de Campo Paulus, se rendeu em 30 de janeiro, ele disse, então continuar resistindo era sem sentido. Nosso grupo não atraiu tropas russas suficientes para justificar o sacrifício. Fizemos nosso trabalho pelo tempo que pudemos, e em segundo lugar, tínhamos tantos feridos que isso prejudicava nossa capacidade de lutar. Eles estavam amontoados em um prédio sim, outro não. Todos teriam morrido pela artilharia se resistíssemos mais. Ele avaliou a guerra em um contexto mais amplo. A Alemanha enfrenta uma crise difícil, disse ele. Mas isso não é derrota. Ainda restam cerca de 2 milhões para recrutar. Ele citou a Turquia como um barômetro que ele acompanhava. A Turquia apoiaria os vencedores, afirmou, mas só quando ficasse totalmente claro quem venceria. A Turquia não havia se juntado, o que ele viu como sinal de indefinição do resultado. Então veio sua declaração final. O relatório do interrogatório registrou sem comentários. Eu era um nacional-socialista antes do exército, disse Hitler, e agora sou um soldado. Não há nacional-socialistas no exército, apenas soldados. A 389ª Divisão de Infantaria na qual Hitler serviu fazia parte da força alemã que rompeu as defesas soviéticas ao norte de Stalingrado em agosto de 1942 e alcançou o Volga. Quando ele estava sentado na sala de interrogatório em Dubovka, aquele avanço, que em agosto parecia o ato final de uma campanha vitoriosa, havia se tornado uma das batalhas de cerco mais longas e brutais de toda a guerra. A 305ª Divisão de Infantaria foi quase aniquilada nos combates em torno da fábrica de barricadas e das fábricas de tratores, onde as forças soviéticas mantinham posições de poucos metros e a geografia do distrito industrial quase inviabilizava a guerra de tanques. O combate de infantaria à distância de arremesso de granadas foi a experiência marcante para ambos os lados. As ruas viraram canais entre montes de escombros, e em cada monte havia um homem armado. O sargento Helmut Pist tinha 26 anos, era agrônomo de Krefeld, membro da juventude hitlerista, servindo no 21º Regimento Panzer Grenadier da 24ª Divisão Panzer. Ele foi interrogado por Zayontikovsky em 9 de fevereiro e descreveu como era, por dentro, o colapso da estrutura da unidade. No início de janeiro, os regimentos da nossa divisão já não existiam mais, ele disse. Criaram grupos individuais com nomes dos oficiais responsáveis. Meu grupo de alerta tinha 50 homens sob comando do tenente Hermans em Orlovka. O moral estava baixo. Muitos criticavam o governo, culpando-o por ter nos abandonado. Em torno de 20 de janeiro recebíamos 50 gramas de pão diariamente. A comida lançada por via aérea era pega por quem a encontrasse primeiro, apesar das ordens rígidas e da ameaça de ser baleado. A disciplina piorava a cada dia, e cada vez se falava mais em rendição.
Em 25 de janeiro, um tenente do quartel-general informou que o general von Lenski deu liberdade de ação aos comandantes das unidades. Ele permitiu a rendição deles, mas a ordem foi cancelada no dia seguinte. Seus panfletos não tiveram muito sucesso entre os homens antes do cerco, disse a Zayontikovsky. A situação mudou, principalmente em janeiro, quando os homens os liam com entusiasmo. Na verdade, procurávamos os panfletos que eram lançados do ar, com mapas mostrando a situação na frente de batalha. Aqueles últimos dias em Stalingrado foram horríveis, milhares de corpos e feridos morrendo nas ruas porque os hospitais estavam lotados. E além disso, estávamos sob forte ataque da sua artilharia e aeronaves. A rendição não foi organizada. Nosso bunker era a 50 metros do quartel-general, mas só soubemos da rendição quando os russos chegaram, saímos e largamos nossas armas. Ele fez uma pausa antes da última observação. Pist disse ao interrogador soviético que a guerra na Rússia não é como no Ocidente. Na campanha francesa de 1940, nosso esquadrão sempre esteve na linha de frente com apenas 2 mortos. O contraste feito por Pist entre França e Rússia não era exclusivo. Isso apareceu de várias formas nos interrogatórios de Dubovka. Os homens que lutaram na França em 1940 lembravam de uma campanha de movimentos rápidos, linhas de frente bem definidas, um inimigo que acabou capitulando e baixas de 1 ou 2 homens, em vez de regimentos inteiros. Em comparação, a campanha soviética não era apenas uma diferença de escala, mas uma diferença na própria natureza da guerra. Os soviéticos não paravam. Eles suportaram perdas que encerrariam uma campanha na Europa Ocidental e seguiram atacando. A experiência alemã de lutar contra um inimigo que se comportava dessa maneira não tinha referência nas campanhas anteriores, e a adaptação psicológica necessária para entender isso, para muitos dos homens cercados, nunca foi totalmente feita. Hermann Strothmann tinha 24 anos quando foi feito prisioneiro. Um bancário de Münster, católico, adjunto do 1º Batalhão do 79º Regimento Panzergrenadier da 16ª Divisão Panzer. Ele relatou a destruição de seu regimento com a precisão de quem manteve a contagem o tempo todo. Durante os combates ao norte de Stalingrado, de setembro a novembro, o 79º Regimento perdeu de 80% a 90% de seus homens, segundo ele. Os reforços chegavam da retaguarda, mas isso reduzia bastante a qualidade. A maioria das nossas perdas veio dos seus morteiros, que chamávamos de Bose-Bose-Waffe, a arma maligna. A operação de Stalingrado foi arriscada. No início, pensamos que conquistaríamos Stalingrado em 5 semanas. Isso não ocorreu e não podíamos recuar, pois exporíamos totalmente o grupo do Cáucaso. O grande erro do nosso comandante foi atacar no final do outono, o que significou que não pudemos nos entrincheirar e nos preparar para o inverno. Se tivéssemos parado no Don, teríamos nos preparado e evitado essa catástrofe. A rendição ocorreu pela falta de comida, homens, munição e pela impossibilidade de continuar. A qualidade dos nossos soldados era muito baixa, pois a maioria tinha acabado de ser trazida da retaguarda. Estávamos famintos, com queimaduras de frio, e até os oficiais estavam tão exaustos e famintos que mal conseguiam ficar de pé. Há um limite para o que um homem pode aguentar, e nós alcançamos esse limite no dia 2 de fevereiro. Às 6 da manhã, me disseram que os tanques russos estavam no nosso bunker. Strothmann disse: "Eu chorei, saí do bunker e larguei minha arma." O morteiro chamado Bose-Bose-Waffe por Strothmann foi um dos instrumentos mais marcantes nos combates em Stalingrado desde o início da batalha. Os soviéticos haviam implantado seus morteiros de 120 mm em enormes concentrações, capazes de saturar uma área com fogo de mergulho que a artilharia convencional não conseguia replicar nas condições de combate urbano do distrito industrial. Projéteis de morteiro, por caírem em ângulos acentuados, atingiam homens protegidos por paredes que deteriam disparos de artilharia convencional. O soldado de infantaria alemão, treinado para usar o terreno como cobertura, percebeu que ele não protegia contra armas que caíam quase verticalmente. O regimento de Strothmann, que perdeu 80 a 90% dos homens em setembro e outubro, não foi exceção. Esse era o ritmo em que os combates em Stalingrado consumiam a infantaria de ambos os lados. Assim, o 62º Exército de Tukhachevsky precisou receber 17 divisões novas através do Volga, sob fogo, durante a batalha para manter sua capacidade de combate. E por isso o 6º Exército já estava reduzido a homens em porões, contando frações de pão antes mesmo de ser totalmente cercado. O próximo relato traz uma história dentro de outra. No centro está o soldado Holtzapfel, citado em 2 relatórios de interrogatório, mas nunca interrogado.
O sargento Karl Heinz Putz tinha 18 anos. Nasceu em Colônia em maio de 1924, filho de um eletricista, que havia se alistado no exército em setembro de 1941 e chegou à frente russa com o 64º Regimento da 16ª Divisão Panzer em setembro de 1942. Ele foi capturado em 10 de janeiro de 1943 e interrogado por Zeonchkovsky em 11 de janeiro antes que o bolsão tivesse colapsado completamente. A comida naquela época era 200 gramas de pão por dia, 400 gramas a cada 2 dias, 40 gramas de carne enlatada e sopa fria sem nenhuma gordura, porque todos os cavalos já tinham sido comidos. Comprimidos de vitaminas eram distribuídos todo dia. O que davam a 7 homens equivalia à ração diária de um batalhão inteiro antes do cerco. A situação do aquecimento era ruim. Lenha vinha só uma vez por semana, suficiente para um dia. Só no dia de Natal, entre 25 e 30 homens do batalhão sofreram congelamento. O moral estava baixo. A maioria via a situação como desesperadora, apesar dos oficiais tentarem acalmá-los, afirmando que a ajuda estava chegando e as principais forças alemãs estavam a menos de 40 quilômetros do cerco. Então ele descreveu Holzapfel. Na noite de 9 de janeiro, disse Putz, um soldado veio do lado russo para o nosso bunker. O nome dele era Holzapfel. Ele foi prisioneiro dos soviéticos por 24 horas e, agitado, contou logo sobre as condições no cativeiro russo. Ele afirmou ter visto apenas prisioneiros alemães bem tratados. Ele pegou pão do bolso e dividiu com todos. O sargento pediu que Holzapfel o acompanhasse ao trem de bagagens. Na noite seguinte, outro soldado disse que Holzapfel seria fuzilado por traição ao país. Os soldados simpatizavam com ele e o culpavam apenas por não ter sido cuidadoso o suficiente. Em 10 de janeiro, com os russos perto do nosso bunker, o sargento disse que resistir era inútil e precisávamos nos render. Ao levantarmos as mãos, recebemos tiros de outros bunkers. Fui atingido e o soldado Hilbeck morreu. Toda a Operação Zapf fazia parte de um esforço tático deliberado dos soviéticos. Nas últimas semanas do cerco, os soviéticos libertaram pequenos grupos de prisioneiros alemães e os enviaram de volta ao bolsão. Os homens que voltavam eram instruídos a dizer aos colegas que era possível sobreviver ao cativeiro soviético, com comida adequada e sem agressões ou execuções. A teoria era que, se homens suficientes no bolsão acreditassem que ser capturado não era morrer, a resistência cairia mais rápido. A teoria estava em parte correta. Os soldados que ouviram Holzapfel não se renderam de imediato. Mas eles conversaram sobre isso depois, repetiram o que ele havia dito, e a ideia de que se render talvez não significasse morrer começou a competir com a ideia de que certamente significava. O destino de Holzapfel após ser levado pelo capitão Bateman é desconhecido. Os relatórios não informam. Homens que o conheciam especularam que ele foi fuzilado. O registro não confirma isso. Holzapfel aparece novamente no relato do sargento Heinz Hunel, de 34 anos, membro do Partido Nacional Socialista desde 1933. Servindo no 554º Regimento da 380 e 9ª Divisão de Infantaria Hunel, foi interrogado pelo Major Lerenman, e seu relato é diferente de qualquer outro da série Dubovka. Durante o interrogatório, o relatório aponta que ele tentou convencer o interrogador de que havia mudado após ser preso e declarou ter rompido com o partido de Hitler. Ele afirmou que queria estudar o Estado soviético e os sistemas ideológicos, desejando voltar à Alemanha como novo homem ou ficar na Rússia para promover o comunismo. Ele disse que foi influenciado pela psicose coletiva do Partido Nacional Socialista e pela pressão da família da esposa para entrar no partido. O que os alemães disseram sobre comunismo e Rússia estava totalmente errado, afirmou a Lerenman. Ele disse que, em 8 de janeiro, por volta das 20 horas, Holzapfel apareceu no bunker da companhia e contou sobre as boas condições no cativeiro russo. O sargento de plantão, Polter, o interrompeu dizendo que era tudo propaganda. Polter levou Holzapfel ao comandante do batalhão, capitão Bittermann. Ninguém viu Holzapfel depois disso. Quem sabe onde ele foi parar, disse Hunel. Depois que Holzapfel desapareceu, as pessoas começaram a dizer que devia haver alguma verdade na história dele. Hunel contou como se rendeu. Eu tinha 7 homens e 2 metralhadoras. Poderíamos ter nos defendido, mas ordenei que meus homens se rendessem quando os russos chegaram. 6 dos 7 obedeceram. O último correu para o telefone. Foi morto pelos russos que se aproximavam. Ele terminou com algo que os interrogadores continuavam ouvindo de diferentes pessoas. Todos estão prontos para se render, disse ele, mas precisam de uma ordem. Poucos se rendem sem ela. Eles ficaram tão apáticos e fracos que não conseguiam mais pensar por si próprios. Outro motivo para não se renderem é que veem isso como covardia e traição aos companheiros.
Se recebem ordem de se render, quem a deu assume a responsabilidade. Lehreman assinou o relatório. O que aconteceu com Brunel, se ele ficou na Rússia como havia se oferecido ou se voltou para a Alemanha como o velho homem em vez do novo, não está registrado. O Major Hermann Lubin era o oficial mais graduado nos interrogatórios de Dubovka, com 35 anos vice-chefe do Estado-Maior e chefe de logística da 389ª Divisão Panzer. Formado pela Academia do Estado-Maior, ele serviu nas campanhas contra a Polônia, Bélgica, Holanda e França. Ele foi interrogado pelo Major Lehreman em 5 de fevereiro e falou com a confiança de quem ainda não ajustou sua postura à situação atual. Lubin afirmou que o alto escalão intensificava esforços para alinhar seus oficiais ao Partido Nacional Socialista. Eles divulgavam a teoria de que as políticas do partido eram responsáveis pelas vitórias do exército alemão. Líderes militares antigos, favoráveis à oposição, foram trocados por generais claramente apoiadores de Hitler. A derrota em Stalingrado foi um duro golpe, afirmou, mas ainda não é suficiente para falar em um verdadeiro ponto de virada na frente de batalha. Se o Exército Vermelho retomar Rostov e Kharkov, isso indicaria um ponto de virada. Ele achava que a Alemanha ainda tinha mão de obra e poderia convocar mais 10 ou 12 milhões de homens. Ele notou que empregar estrangeiros e prisioneiros de guerra na indústria alemã liberava mais homens em idade militar para a Wehrmacht, mas reconheceu a baixa produtividade dos trabalhadores forçados. Ele também destacou a preocupação com a pureza do sangue e a dificuldade de aplicar leis que proibiam esses grupos de se misturarem à população geral, tornando a separação racial precária. Ele falou como se discutisse um problema logístico. Ele abordou a questão da culpa com a facilidade de quem pensava nisso há semanas. Ele disse que a fraqueza dos exércitos aliados era a principal causa de sua desgraça. Os oficiais subalternos do exército italiano não tinham sido devidamente treinados. Os romenos eram bons soldados, mas antes da guerra seus oficiais frequentavam cafés. Sim, ele disse, é uma pena ter que lidar com esses aliados. Ele falou sobre os países ocupados da Europa Ocidental. Os franceses sempre foram frívolos, disse a Lehreman, e ainda não aprenderam com a derrota. Eles só cantam e dançam como antes. Ele reconheceu demonstrações de má vontade em relação aos alemães na Bélgica e na Holanda, mas atribuiu isso inteiramente a comerciantes cujos interesses comerciais foram prejudicados quando as colônias foram tomadas. No fim do interrogatório, ele explicou por que a guerra ocorreu. O motivo principal, afirmou ao oficial, eram os judeus, que ocupavam postos de liderança nos governos de todas as nações, menos na Alemanha. Lehreman era judeu. Ele anotou a declaração. Ele assinou e foi ao próximo prisioneiro. O que Lubin descrevia em termos de abstração ideológica era o que os soldados comuns no Bolsão viviam na própria pele. Na época dos interrogatórios de Dubovka, o sistema médico alemão dentro do cerco já estava sobrecarregado há semanas. As principais instalações hospitalares ficavam nos porões e ruínas do distrito industrial de Stalingrado, operando sem anestesia adequada, sem sangue para transfusões, sem bandagens em quantidade suficiente, sem aquecimento, em temperaturas que chegavam a menos 20 graus e até mais baixas. Homens feridos que conseguiam andar disputavam com outros para embarcar nas raras aeronaves que pousavam nos campos de aviação cada vez menores. Homens feridos sem conseguir andar permaneciam nos porões até morrerem, serem evacuados ou o bolsão ruir ao redor deles. Os casos de congelamento eram tão frequentes que recebiam o mesmo tratamento dos ferimentos de batalha. Só eram cuidados nos casos mais graves, pois faltavam capacidade e suprimentos. Otto Conrad havia passado 3 anos como chefe de inteligência da 389ª Divisão de Infantaria antes de ser capturado. Tinha 38 anos, era promotor sênior em Hamm, na Westfália, católico e pai de 4 filhos. Ele foi interrogado por Zayontikovsky em 7 de fevereiro e falou com o distanciamento analítico de quem avaliava informações profissionalmente, aplicando esse hábito à catástrofe recém-vivida. Conrad disse que desde meados de janeiro já sabíamos que a situação era desesperadora. Seguimos defendendo, pois nossa missão era manter os exércitos russos em Stalingrado e impedir que participassem de outras ofensivas. Foi um sacrifício difícil. Estávamos totalmente sem artilharia, projéteis e morteiros. A comida era péssima, 100 gramas de pão por dia, cerca de 100 gramas de carne enlatada, além de um pouco de sopa. Após Paula se render em 31 de janeiro, não fazia mais sentido continuar resistindo. Não foi dada a ordem de rendição na nossa divisão, tudo ocorreu espontaneamente. Às 7 da manhã, 3 tanques russos se aproximaram do prédio em que estávamos e nos rendemos.
No caminho para Olovka, fomos roubados por soldados russos que levaram tudo o que tínhamos. Os oficiais russos proibiram isso, mas não conseguiam controlar todos. Em tempos de guerra, é assim mesmo. Guerra é guerra. Ele avaliou a campanha. No começo, muitos oficiais consideravam arriscado, disse ele. A defesa obstinada dos russos em Stalingrado criou uma situação que acabou levando os alemães à ruína. Ele elogiou Yukov nominalmente. Vocês aprenderam muito na guerra, disse a Zayontikovsky, e acabaram se tornando excelentes alunos. Ele se lembrou da escola de oficiais de Krasnodar, encontrada perto do Don em agosto de 1942. Eles lutaram como leões, disse ele. Quando capturamos cerca de 100, nosso comandante de divisão, General Yanitska, os alinhou e disse que raramente viu soldados tão corajosos. Descreveu o paradoxo central do trabalho de inteligência durante a campanha. Obtivemos nossas informações básicas de prisioneiros e desertores, ele disse. Desde junho de 1942, tivemos cerca de 30 mil deles, dos quais 95% testemunharam fortes sentimentos antissoviéticos no Exército Vermelho, que os soldados só lutavam por medo, que havia fome. Isso nos fez pensar que seu exército estava prestes a colapsar. Por outro lado, vimos a obstinada resistência do Exército Vermelho. Conrad disse que ainda não consegue explicar. Com frequência eu entregava transcrições de interrogatórios ao general, que várias vezes perguntava: "Que besteira é essa que você trouxe? Você não percebe que essas unidades do Exército Vermelho resistem ferozmente?" Ele estava na inteligência há 3 anos, mas o paradoxo do trabalho o derrotou. Ele também descreveu o aparato de propaganda de cada exército. 100 a 120 homens publicando o jornal do exército, fotografando cenas de combate, filmando, fazendo gravações de áudio de soldados contando histórias sobre episódios individuais da linha de frente. Ele notou que as companhias de propaganda quase nunca atuavam com unidades ativas. Eles só exibiam filmes, faziam palestras e traziam artistas de cabaré da Alemanha quando uma unidade retornava para se recuperar. Homens que não voltaram da linha de frente a tempo de ver um filme ou um espetáculo de cabaré vindo da Alemanha não apareciam nesse registro. Ernst Eichhorn era diferente da maioria dos homens da série Dubovka, um oficial de cavalaria nascido em Regensburg em 1902, formado na Escola de Cavalaria de Hannover, e não era membro do Partido Nacional Socialista. Ele foi interrogado pelo Major Lehrenmann em 5 de fevereiro. Ele se surpreendeu com o bom tratamento dado aos prisioneiros alemães e contou que seus homens questionavam o motivo da guerra entre alemães e russos. Ele relatou a rotina mecânica dos últimos dias na unidade. Os tanques haviam sido transformados em casamatas devido à falta de combustível, e todo o regimento estava operando como infantaria. O plano era irrealista, afirmou ele. Não dá para lançar ofensivas simultâneas contra Leningrado e Stalingrado e ainda tentar tomar o Cáucaso. É demais. Então ele fez uma pergunta direta ao oficial que o interrogava. Ele queria saber por que os soviéticos se esforçavam tanto por eles. Não esperavam um tratamento tão bom, especialmente de oficiais russos, disse. Se quer incentivar a rendição dos oficiais alemães, isso é muito inteligente. Poder enviar cartas para casa foi muito eficaz. Nossos soldados dizem que, como prisioneiros, veem que os russos não são maus e quem sabe por que esta guerra começou, porque há tanto derramamento de sangue. A frase final do relatório de interrogatório foi escrita por Lehrenmann sem comentário aparente. Para nós, oficiais, disse Eichhorn, é claro que a guerra foi causada pelos judeus, que ocupavam postos de liderança nos governos de todas as nações, exceto a Alemanha. Ele disse isso para Lehrenmann. Lehrenmann era judeu. Lehrenmann anotou isso e assinou o relatório. Vale a pena se deter na análise tática de Eichhorn sobre por que a ofensiva soviética deu certo. Ele identificou 3 fatores: a simultaneidade dos ataques vindos do norte, sul e depois do oeste, o colapso das unidades romenas no Alto Dom e uma certa dose de pânico nas próprias unidades alemãs. O que ele chamou de pânico era, na verdade, o efeito da surpresa operacional somado à rapidez do avanço blindado soviético. A Operação Urano, a operação de cerco soviética lançada nos dias 19 e 20 de novembro, alcançou seu objetivo estratégico em 72 horas. Os 2 braços blindados soviéticos se encontraram em Kalak em 23 de novembro, cercando cerca de 300 mil homens antes que o comando alemão percebesse o que ocorria. Eichmann sentou-se na sala de interrogatório de Lehrenmann 3 meses depois, ainda dizendo que não conseguia explicar isso por completo. Wilhelm Vogler havia ingressado no Partido Nacional Socialista em 1934, servindo como sargento na 3ª Companhia 79, o regimento Panzergrenadier, 16ª Divisão Panzer. 26 anos funcionário comercial de Nienberg, no Weser.
Zayontikovsky o interrogou em 9 de fevereiro. Ele disse que nossa companhia tinha de 80 a 100 homens quando fomos cercados e perdíamos de 15 a 20 por dia. Reforços chegavam sempre da retaguarda. Nossa situação melhorou após 30 de dezembro, pois construímos abrigos subterrâneos e tivemos menos baixas. Em meados de janeiro, os remanescentes da 16ª Divisão Panzer foram incorporados à 24ª Divisão Panzer. Restavam apenas as unidades de retaguarda da 16ª e os homens pioravam a cada dia. Até janeiro tínhamos esperança de ajuda, mas ao recuar, nosso moral caiu e já dentro da cidade, a maioria dos soldados percebeu como a situação era desesperadora. Mesmo assim, os homens estavam apavorados com a possibilidade de serem capturados pelos russos. Oficiais os convenceram que ser capturado pelos soviéticos significava fuzilamento. Ele descreveu como ouvia transmissões de rádio soviéticas durante as festas de Natal na ferrovia a noroeste de Volhovka. Ele disse que todos ouviam atentamente suas transmissões. Muitos começaram a duvidar se nossos oficiais falavam a verdade, mas nossa contra-propaganda era eficaz e não acreditávamos totalmente em vocês. Em 1º de fevereiro ele foi ferido perto da fábrica de tratores e levado a um hospital de campanha. No dia 3 de fevereiro, às 3h30 da manhã, o médico-chefe anunciou que o hospital seria entregue aos russos em 2 horas. Foi assim que ele foi capturado. Voldemar Bredal chegou a Stalingrado de modo diferente dos demais. Ele tinha 38 anos, nasceu em São Petersburgo, filho de um engenheiro alemão criado na Estônia. Depois de 1918 estabeleceu-se na Alemanha. Em 1940, foi convocado em 2 de outubro de 1942 e chegou à frente de Stalingrado em 4 de novembro como intérprete do ponto de coleta de prisioneiros do 389 o Regimento de Infantaria. Ele estava no Bolsão desde quase o início e foi interrogado por Zayontikovsky em 6 de fevereiro. No dia 22 de janeiro recuamos para Stalingrado, ele disse, e a maioria dos oficiais podia ver que continuar resistindo era inútil e só resultaria em uma perda de vidas sem propósito. Entre si, os oficiais diziam isso abertamente e até se surpreendiam que seus comandantes ainda não tivessem começado a negociar a rendição. No fim, era só isso que falavam. Os soldados, sem saber a situação real, continuavam esperando ajuda. Em 1º de fevereiro, o comandante do quartel-general me chamou e ordenou que, como intérprete, eu saísse com uma bandeira branca para informar que o prédio era um hospital de campanha e não resistiria. Em 2 de fevereiro, por volta das 8h, houve um grito. Intérprete, saia! 3 tanques russos estão na porta. A tripulação do tanque russo rapidamente pegou armas e relógios. Ele relatou a situação dos prisioneiros soviéticos em cativeiro alemão, conforme presenciou em seu trabalho no ponto de coleta. Em 3 de janeiro, Bredal relatou que seu comando divisionário ordenou fuzilar 2 prisioneiros para cada fugitivo. A ordem foi emitida após aumento rápido de fugitivos em janeiro. Segundo Bredal, a ordem não foi cumprida. Ele disse que seus prisioneiros enfrentavam condições difíceis e não recebiam pão ultimamente. Antes do cerco, eles recebiam rações de 370 gramas de pão e sopa de cavalo. Como intérprete no ponto de coleta de prisioneiros, Bredal teve uma visão da guerra que nenhum outro prisioneiro de Dubovka possuía. Ele observou prisioneiros soviéticos chegando às linhas alemãs por meses, conduziu os primeiros interrogatórios, registrou depoimentos e processou dados. Ele também havia observado o que acontecia com eles depois. Os prisioneiros soviéticos em cativeiro alemão na campanha de Stalingrado tiveram um dos piores tratamentos entre todos os prisioneiros da guerra. Eles eram deliberadamente subalimentados, trabalhavam em condições que matavam milhares e enquadrados em uma categoria que a lei militar alemã havia colocado fora da proteção da Convenção de Genebra. No início de 1943, milhões de prisioneiros soviéticos já haviam morrido em cativeiro alemão. Bredal contou a Zayontikovsky que a ordem de matar 2 prisioneiros por fugitivo não foi cumprida. Zayontikovsky anotou e assinou o relatório. A sala em Dubovka conta uma versão de Stalingrado. As ruas, fábricas e esgotos da cidade mostram outra história. Os relatos a seguir são de soldados soviéticos que lutaram nas mesmas ruínas onde os alemães viviam e morriam. O tenente-coronel Alexander Akimovich Karasmov comandava o 101º Regimento de Guardas, 35ª Divisão de Guardas do 62º Exército. Ele foi entrevistado em 17 de dezembro de 1942, ainda em combate, pela Comissão Histórica de Moscou enviada a Stalingrado para registrar a batalha enquanto ela acontecia. Em 8 de setembro, os regimentos 100º e 102º de sua divisão haviam sido dizimados nos combates ferozes que se seguiram aos desembarques aliados no norte da África e ao ataque total alemão ao distrito industrial de Stalingrado.
Os sobreviventes foram reunidos e incorporados ao seu 101º Regimento de Guardas. De 9 a 21 de setembro, ele conduziu operações defensivas dentro de Stalingrado com essa força combinada, um único regimento segurando o terreno onde deveria estar uma divisão inteira. Ele descreveu o que chamou de a batalha mais notável de sua experiência em Stalingrado, o rompimento noturno através de 400 metros de formações de combate alemãs. Este é o relato dele. Antes da fuga, nas semanas de combates ao redor do elevador de grãos e da estação ferroviária norte, seus homens encontraram um pelotão romeno segurando posições à frente das metralhadoras alemãs. O tenente Panichkin foi instruído a levar seu pelotão ao elevador e deixar um grupo para cobrir o flanco. Ele encontrou o pelotão romeno e seu comandante na linha de frente. Panichkin mandou seus homens atirarem. Atiraram, feriram 10 ou 12 e o restante fugiu. O oficial se escondeu atrás de um prédio, mas não teve tempo de sacar a pistola antes que Panichkin o alcançasse. Panichkin agarrou seu braço e o torceu. O oficial gritou. Ao se virar, Panichkin o atingiu no rosto. O oficial caiu e foi imobilizado pelos homens de Panichkin. Foi com ele que souberam que os romenos estavam à frente com rifles e os alemães atrás deles com metralhadoras. Houve momentos em que os romenos atacavam, disse Gerasimov. Eles atacavam em grupos de 15 a 20, gritando e correndo, enquanto as metralhadoras davam cobertura. Nossos caras correram para enfrentá-los 10 ou 15 contra 30. Os romenos largaram tudo o que tinham, inclusive seus cantis e cintos de munição, e fugiram. Então as metralhadoras alemãs dispararam. Eles estavam atirando nos romenos também. Isso fez com que eles parassem de correr. Eles estavam sendo alvejados dos dois lados. Em 20 de setembro, por volta das 10 da noite, recebi ordem escrita do comandante da divisão, Coronel Dubiansky. Recebi ordens para reunir meus homens e oficiais restantes e ir ao posto de comando da divisão no rio Tsaritsa. O inimigo cortou minha ligação com as unidades do flanco direito e alcançou o Volga. Fiz uma reunião no abrigo subterrâneo com os comandantes. Dubiansky também enviou vinho, vodka e 2 latas de comida para me ajudar a continuar. Tinham-nos trazido melancias, creme azedo, frangos, ovos e maçãs frescas de barco pelo Volga. Comemos bem, bebemos e discutimos como iríamos romper por 400 metros de formações de combate alemãs. Os comandantes sugeriram sair em grupos de 5 ou 10 pessoas. Recusei imediatamente. Isso acabaria com qualquer força de combate restante. Optamos por abrir caminho lutando, usando o fator surpresa. O inimigo tinha cerca de 200 homens com morteiros e metralhadoras, enquanto eu contava com 70, incluindo os comandantes. Rastejamos até a linha de frente das defesas inimigas. Posicionei uma metralhadora pesada à esquerda para cobrir a linha férrea. Os alemães nos viram e abriram intenso fogo de metralhadora e fuzil, lançaram sinalizadores e depois bombardearam com morteiros. Um vagão pegava fogo do outro lado das formações alemãs, permitindo que os víssemos enquanto eles tinham dificuldade para nos enxergar, pois olhavam contra a luz. Aproveitei e empurrei todos ao ataque, correndo à frente com o comissário, pistola em punho, gritando: "Ataque pela pátria, para frente, nada de recuar." Cerca de 15 alemães estavam em uma grande cratera a uns 30 metros. Joguei uma granada, depois outra. Você podia ouvi-los uivando, chorando. Eles gritavam "Russ, Russ." Meus homens viram quando lancei a granada e correram. Os sinalizadores e morteiros pararam. Só havia tiros de submetralhadora e granadas de mão. Quando corri, todos os soldados e a equipe vieram atrás. Ficamos embolados com os alemães, lutando corpo a corpo com baionetas. Estava escuro. Você corria até alguém, via que era dos seus e seguia para o próximo. Se usasse jaqueta curta, era alemão. Alguns gritavam pela pátria, outros por Stalin e alguns só xingavam. O tempo todo eu gritava: "Avancem, fiquem comigo até o Volga." Era possível ouvir os alemães gritando, seus feridos gemendo e os nossos pedindo ajuda. "Fui atingido, me leve." Os alemães feridos uivavam. Foi um pesadelo. Um dos homens dele, o tenente Panichkin, o mesmo oficial que capturou o comandante romeno, morreu naquela fuga. Panichkin sempre esteve ao meu lado, disse Gerasimov. Era um comandante corajoso. Ele morreu na batalha e foi indicado para uma condecoração. O soldado Golutkin ficou com ele o tempo todo. Era um garoto magro, pequeno e sem graça. Nascido em 1921, disse Gerasimov. Ele sempre tentava me proteger com o corpo. Quando corri para frente durante o ataque, Golutkin segurou minha manga esquerda para ter certeza de que não me perderia. Ele segurava a submetralhadora com a outra mão enquanto me protegia com o corpo. Uma granada atingiu os dois, ferindo Golutkin nos 2 braços na explosão.
Ele não falou primeiro sobre seus ferimentos. Você está vivo, camarada coronel? Ele perguntou. Ao confirmar que estava vivo, Gerasimov ouviu Gulutkin dizer que fora atingido no braço, mas não era grave, e continuou andando atrás do coronel no escuro com ambos os braços feridos. Fiquei irritado, disse Gerasimov. Pedi para ele se afastar, pois não consigo ir na frente com ele tão perto. Ele respondeu, sim, vá na frente. Um marinheiro trouxe água para Gerasimov em um capacete depois que conseguiram romper. Ele bebeu quase tudo, mesmo que a água tivesse cheiro de óleo. Ele ficou 40 minutos sem ser enfaixado. Ele enviou o relatório por mensageiro e depois foi levado ao posto de comando da divisão. Ele relatou as ações da 101ª Guarda durante todo o período defensivo de Stalingrado. O regimento eliminou cerca de 3.000 soldados inimigos, 60 tanques, 3 aeronaves, 28 veículos blindados, 150 caminhões, 2 baterias de morteiros e 12 canhões de campanha. Depois ele explicou como o regimento lidava com os prisioneiros. Não fizemos prisioneiros, disse ele, pois nossos homens e oficiais são paraquedistas treinados. Atrás das linhas inimigas, só resta matar. Nossos homens foram treinados assim, por isso oficiais e soldados não fizeram prisioneiros. Certa vez, o capitão Teltsov disse ter capturado 18 homens. Relatei ao comandante da divisão que pediu para enviá-los. Perguntei ao Teltsov pelos prisioneiros. Ele sorriu e disse que o relatório estava errado. Todos haviam sido fuzilados. Teltsov tinha ordenado pessoalmente que eles fossem fuzilados. O 62º Exército, do qual o regimento de Gerasimov fazia parte, manteve a margem oeste do Volga de setembro até o final da batalha. Nos momentos mais críticos, ocupava uma faixa tão estreita que a retaguarda do exército ficava à beira d'água e a linha de frente era medida em prédios e andares de fábricas. O general Vasily Chuikov, comandante do 62º Exército, depois descreveu setembro e outubro como o período em que o exército morria. Divisão após divisão chegava da margem leste sob fogo, era lançada no combate e, em poucos dias, era reduzida a uma fração de sua força. A fábrica Barricadas, a fábrica de tratores, a fábrica Outubro Vermelho, o silo de grãos e a estação ferroviária. Cada um desses lugares tornou-se um ponto geográfico específico, em torno do qual os combates giraram por semanas a fio, e cada um deles acumulou um peso específico de mortos que nenhum evento posterior conseguiu remover completamente do cálculo do custo da batalha. Vera Grover tinha 22 anos no inverno de 1942. Ucraniana, enfermeira cirúrgica de Kryvyi Rog, que atuou na Guerra de Inverno contra a Finlândia e nas retiradas de 1941. Ela recebeu a medalha por mérito de combate na campanha finlandesa, a Ordem da Estrela Vermelha por Kiev e outra Ordem da Estrela Vermelha na 13ª Divisão de Guardas. Ela foi entrevistada em 7 de janeiro de 1943, enquanto ainda trabalhava na cidade, pela Comissão Histórica. Foi ruim em Kiev, mas não tanto quanto Stalingrado, ela disse. Morteiros e projéteis explodiam enquanto trabalhávamos. Tudo desabava enquanto tentávamos realizar operações complexas, com 600 ou 700 feridos chegando diariamente. Tivemos de trabalhar dia e noite, nosso prédio desabava o tempo todo. Em Stalingrado, o posto avançado de socorro tem um papel muito maior. Operamos pessoas com ferimentos abdominais e as mantemos por um tempo. Eles poderiam morrer antes de chegarmos ao batalhão. 2 cirurgiões, 2 enfermeiras, transfusões no local e, após dias em um abrigo, os feridos são enviados para o outro lado do rio. Ela relatou como ficava com os pacientes nas mesas de cirurgia durante os bombardeios, após a saída do cirurgião. Ela disse que não havia para onde ir. Além disso, como sair com aqueles homens te olhando daquele jeito? Eu sei que o homem está ferido e com dor, mas nunca consideraria deixá-lo. Isso já aconteceu comigo 2 vezes. Ela relatou um paciente, jovem tenente nascido em 1922 na Ucrânia, que precisou ter as pernas amputadas. Toda a família dele tinha ficado na Ucrânia ocupada e ele não sabia se eles estavam vivos. Ele contou tudo isso durante a preparação e a realização da cirurgia, depois ficou deitado na mesa por meia hora sob anestesia. Depois deram-lhe comida e água e ele lhes implorou que o vingassem enquanto permanecessem em Stalingrado. Depois ele foi para a retaguarda. Poucos gravemente feridos desanimaram, ela disse. A maioria manteve o bom humor, só perdendo-o brevemente durante a cirurgia. Depois, o homem começava a contar como foi ferido, mostrava sua raiva e seu desejo de voltar a lutar. Ela era enfermeira cirúrgica há 5 anos e o sangue parecia não ter fim. Ela nunca tinha visto tamanha quantidade de sangue antes. Ao perguntarem se mulheres pertenciam ao exército, ela respondeu diretamente. Acho que uma mulher é tão útil quanto um homem no exército, disse ela.
Entrei para cumprir meu dever. Deixe que pensem o que quiser. Ela concluiu dizendo que estava se filiando ao partido, mesmo sem ter pertencido ao Komsomol. Ela queria que isso ficasse registrado. A situação médica que Gurova descreveu foi uma das características marcantes da Batalha de Stalingrado para o 62º Exército durante todo o outono de 1942. O Volga era a única rota para evacuar feridos e só podia ser cruzado à noite, pois a artilharia e aviação alemãs controlavam a margem leste de dia. Os feridos graves que precisavam de cirurgia urgente não podiam esperar anoitecer. As estações de primeiros socorros avançadas na margem oeste faziam cirurgias que seriam realizadas longe das linhas, mesmo sob bombardeio constante. Com instrumentos esterilizados em álcool quando havia álcool disponível e em água fervente quando não havia, por cirurgiões operando por 30 ou 40 horas seguidas. Os levemente feridos faziam jangadas com qualquer entulho disponível e se deixavam levar pela correnteza do Volga até a margem leste, onde vagavam pelas vilas em busca de ajuda. O general Tuikov anotou isso em seu diário, sem detalhes. Alexandre Parkomenko nasceu em 1921 no Extremo Oriente, formou-se em uma escola de engenharia em Vladivostok, entrou para a Marinha em setembro de 1939 e acabou integrando a 38ª Brigada de Fuzileiros Motorizados do 64º Exército. A comissão histórica o encontrou no porão da loja de departamentos de Stalingrado em fevereiro de 1943, alojado ali com sua companhia. Ele não participou da captura de Paulus, que foi no mesmo prédio. Ele foi entrevistado informalmente e seu relato difere do dos oficiais condecorados à sua volta em um ponto específico. Ele revelou seu medo. Chegamos a Stalingrado em 28 de junho, disse. Reforçaram nossa brigada de fuzileiros navais com soldados da infantaria. De Stalingrado seguimos direto para o Don. Era terrível. À noite os aviões chegavam, sinalizadores subiam e o bombardeio começava. Eu não suportava. Vou te contar a verdade, disse ele. Outros são corajosos, mas eu não. Ele relatou uma missão inicial de reconhecimento cruzando o Don no escuro, com um confronto confuso contra uma patrulha que acabou sendo dos próprios homens, sinalizadores subindo e mensagens de rádio indo e voltando, até descobrirem que a coluna na qual atiravam era amiga. Ele relatou que o oficial de inteligência com quem trabalhava foi atingido perto da estação Blinkino no fim de agosto e que ele próprio levou o homem e seus documentos ao quartel-general da brigada. Ele ficou gravemente ferido, disse Parkomenko. Fui muito cuidadoso com ele. Ele morreu assim que chegamos ao comandante da brigada. Não restava opção. Voltei para a companhia e seguimos o trabalho. O tenente Kodiev assumiu como oficial de inteligência. Ele falou sobre o veículo blindado de reconhecimento Bob 1 que levaram até a estação Blinkino para reconhecer as posições dos tanques alemães. Eles o levaram, estacionaram e foram a pé observar o inimigo secretamente. Os tanques deles não estavam bem camuflados, ele disse. Eles estavam simplesmente parados no topo de uma colina. Ele contou sobre um tenente inexperiente de outra unidade que foi ver quantos tanques o inimigo tinha e tentou incendiá-los com coquetéis Molotov. Coquetéis Molotov atingiram os tanques, que viraram-se e abriram fogo. Foi isso. Todo o pelotão foi neutralizado. O tenente saltou na trincheira ao ver o tanque se aproximar. Um tanque passou sobre a trincheira e foi para frente e para trás 5 vezes para atropelá-lo. Após a saída dos tanques, os homens relataram ao comando o ocorrido. Parkomenko não comentou. No fim de agosto, 15 bombardeiros de mergulho atacaram seu veículo blindado em outra missão de reconhecimento e ele mandou o motorista parar para fugirem a um desfiladeiro. Fiquei tomado pelo medo e perdi completamente o controle, disse ele. Fui um covarde completo, mas não sabia disso na época. Ele foi baleado na mão esquerda e nas 2 pernas. Ele descreveu o hospital de campanha em Bekatovka, depois a transferência para a ilha, para o hospital de campanha 209 em Shtiokshi e, em seguida, para Leninsk, onde seria evacuado para o leste. Ele era colocado em um vagão quando aviões inimigos bombardearam e queimaram quase tudo. Ele foi enviado para Kapustin Yar e ficou no hospital lá de 27 de agosto a 26 de outubro. Em 26 de outubro, ele foi enviado para o 178º Regimento de Reserva. Como suas pernas estavam fracas e não conseguia acompanhar a unidade, o Major Beliaev o fez chefe do depósito de suprimentos. Ele gerenciou o depósito e transportou munição da margem leste para a oeste em novembro. Ele disse tudo isso sem drama. Ele tinha sido um completo covarde. Ele não sabia disso na época. Ele voltou. Ele fez o trabalho. Ele não disse que isso o fez corajoso, apenas que o tornou honesto sobre quem era. Após a batalha, a inteligência soviética voltou sua atenção para como os documentos alemães poderiam ser usados. O Major Chaliubsky fez uma avaliação final das forças enfrentadas por seu exército.
Os soldados que lutavam contra o 62 o exército eram quase todos de esquadrões de elite e divisões de quadros, ele escreveu, não das divisões romanas ou italianas que não lutaram tão bem. Ele observou que, até outubro de 1942, o clima nessas divisões era de expectativa confiante, a crença de que Stalingrado estava prestes a ser tomada. O ataque à fábrica de barricadas começou e, em 2 ou 3 dias, eles tiveram grandes perdas e não entendiam o que ocorria. Chelyabinsk se impressionou com o que as cartas e diários revelaram sobre a comida. Afirmou que os alemães não sabem passar fome. O soldado russo, em guerras passadas, sabia suportar a fome. Os alemães não conseguem isso. Quando lutam, costumam se empanturrar. É quase perturbador. Só falam de comida. Interroguei dezenas de prisioneiros e todos começavam falando de comida. Comer é a prioridade deles. A cabeça deles só pensa em comida. No final, as rações caíam para apenas 100 gramas de pão. O soldado de primeira classe, cujo diário estava com ele, sabia disso. Ele havia anotado isso em frações ao longo de 27 dias. 1/8, 1/12, 1/16. Chelyabinsk leu essas frações traduzidas e viu fraqueza. O homem que as escreveu estava simplesmente contando o que restava. O diário foi publicado no Pravda em 28 de janeiro de 1943, com trechos lidos no rádio soviético 3 dias antes. A tradução de Chelyabinsk foi a fonte, mas o jornal não foi totalmente fiel a ela. No original de Chelyabinsk, o soldado escreveu: "Não vejo saída deste inferno. Só espero por um milagre de Deus." O Pravda publicou diferente: "Não vejo saída deste inferno além da captura." A palavra Deus foi removida, a palavra captura foi adicionada. Isso não estava no original. O autor do diário não disse que queria ser capturado, mas que esperava um milagre. O jornal alterou e publicou como se fossem palavras dele, mas ele já tinha morrido e não pôde contestar. O original permaneceu no arquivo. A diferença entre o que o homem realmente escreveu e o que o Pravda publicou ainda é visível para qualquer um que coloque os dois textos lado a lado. O nome dele ainda não está nos registros. Mitzi não é mencionada em nenhum documento que foi encontrado. O bolsão caiu em 2 de fevereiro de 1943. 91 mil soldados alemães foram feitos prisioneiros nos dias seguintes. Dos cerca de 300 mil homens cercados em novembro de 1942, menos de 6 mil retornaram para casa após a guerra. A maioria marchou até os campos pela estepe congelada, em colunas descritas pelos sobreviventes como procissões fúnebres dos vivos. As temperaturas caíram para 30 graus abaixo de zero. Homens que não acompanhavam o ritmo eram deixados na neve. Uma unidade alemã partiu com 1.200 homens e chegou a Bekovka com só 120 sobreviventes. O campo em Bekovka recebeu mais de 50 mil prisioneiros em questão de dias. Quase não havia comida. Prisioneiros dormiam 40 por quarto, sem roupa de cama ou aquecimento. No fim de fevereiro, foram postos em vagões de carga, de 80 a 100 homens cada, para viagens ao leste que duravam até 25 dias. A União Soviética libertou os últimos prisioneiros alemães de Stalingrado em 1955, 12 anos após a última entrada do diário. O autor do diário já estava morto há 12 anos e perdeu tudo isso. O diário sobreviveu a ele por 80 anos e ainda está no arquivo, terminando no terremoto, no sol brilhante, nas explosões dos projéteis e na música diabólica da batalha que não cessa. 1/12 de um pão. Palavras dele. Ainda está lá. O que você viu foi só um vislumbre do sofrimento de dezenas de milhares de homens que marcharam para Stalingrado e não voltaram. Eles não eram apenas soldados, eram filhos, irmãos, pais. Seres humanos que, em seus últimos momentos, perderam tudo: calor, dignidade e até seus nomes, reduzidos a números, empilhados em silêncio sob a neve. É fácil falar sobre a guerra em termos de estratégia, vitórias e derrotas, mas por trás de cada estatística há um rosto, uma voz, uma história que merece ser lembrada. Fico feliz em compartilhar isso hoje, não para glorificar a guerra, mas para nos lembrar do terrível custo dela. Se este vídeo te emocionou e você acha que esses homens não devem ser esquecidos, inscreva-se no canal. Isso mantém viva a memória deles e me permite mostrar o lado humano da história que quase nunca é contado e tantas vezes se perde no barulho. Assim, encerramos o vídeo de hoje. Obrigado por assistir, especialmente se chegou até aqui. Se gostou do documentário, inscreva-se no canal e deixe um like. Isso ajuda o canal a crescer e me permite seguir criando vídeos. Então espero que você me acompanhe novamente no próximo. Até lá, obrigado por assistir e até logo.